3, 2, 1, gravando. Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prézia. Esse podcast está muito bom, a gente vai falar sobre a melhor notícia do ano, a gente vai falar sobre lugar mais rico ou lugar teoricamente mais fácil de migrar. Então esse podcast está imperdível para você que quer vir para o Canadá. O meu nome é Guilherme e eu vou conversar com o meu irmão Caio, que mora lá nas montanhas canadenses, que o Caio mora em Calgary. Caio, Sim. como que tá o clima aí em Calgary? O clima ontem a gente teve uma neve, né? Não muito, mas teve um pouco de neve e agora tá 5 graus só. Vai nevar mais? Não, essa semana não. O inverno já acabou? Ainda não acabou o inverno, mas assim, foi tudo bem. É verdade que você limpou a sua rua inteira? Você tirou a neve da sua rua? É verdade isso daí? Pra fazer um exercício ontem tirei toda a neve da rua. E dos vizinhos, da calçada. Tirou tudo mesmo? Tudo. O Guilherme viu, eu falei assim, ó, veja 6, 7 montanhas de neve que tem na rua, que foi eu que fiz. Sabe o que é engraçado? A gente tem um amigo que mora aqui do lado, ele é assinante da VIP, ele segue a gente há muito tempo, ele é nosso amigo da nossa família, e ele, da sacada do apartamento dele, viu um tiozão limpando a rua toda e era você. Aí ele mandou uma mensagem. Ele mandou uma mensagem. Foi bom, exercício bom, pô. Dormi até melhor. Dormi bem. Dormiu bem? Oh. Ué, então eu vou ter que tirar mais neve, porque eu não dormi tão bem, viu? Eu tava tossindo, ainda tô tossindo um pouco. Não tá 100%. Não tô 100%. Da gripe. Ó, pessoal, valeu aí pelas mensagens aí desejando que eu melhore. Já tô melhor, já estamos gravando o podcast, mas ainda tem uma tossinha, viu, Caio? Tem. Ainda tem uma tossinha. A tosse sempre demora um pouco. Eu não posso gritar gol. Se eu gritar gol, eu começo a tossir. Ainda bem que você não assiste futebol. Ainda bem que eu sou São Paulino. Então vamos começar o podcast. Nosso pai não vai gostar dessa piada. Ah, mas ele também sabe, né, que tá difícil. Não tem muito gol pra gritar pro São Paulo, né? Então vamos ler, antes da gente ir para os temas principais, vamos ler a mensagem do Rodrigo. É o seguinte, a gente gravou um podcast recente dizendo sobre a fila de vistos, né? E a gente pediu, se o seu visto já está sendo processado mais rápido, manda pra gente que a gente vai ler aqui no podcast, que eu acho que é importante a gente ir fazendo toda semana esse monitoramento de quem segue a gente. Né? Sim. E o Rodrigo mandou. Ele falou assim, que legal, ele está indo em Hamilton, numa universidade em Hamilton. E ele disse que o visto dele só demorou 1 mês para sair. Então eu acho que alguma coisa está acontecendo, excelente, hein, cara? Ele teve uma oferta de trabalho em uma universidade. Excelente, já começou a andar a fila. Não, a gente já viu diversos relatos de pessoas que já começaram a receber o visto. Né? Já está melhorando. Pelo jeito já está melhorando. Posso dar um feedback pessoal? O meu sogro está pedindo um visto, um supervisa, né? Em menos de 1 mês também foi processado. Também Sabe o que demorou mais? O exame médico, porque o visto dele requer exame médico e a clínica lá onde ele mora é meio, devagarinho. Você conhece esse samba? É devagarinho? Sim. Lá a clínica travou, mas a parte de processamento foi rápido. Em 1 semana bem ele já mais estava rápido aprovado. do que estava antes. Né? Sim, então pessoal, você que está aplicando pro visto, manda pra gente a sua timeline recente que a gente vai ler aqui no podcast. Sim. A gente vai ficar de olho, hein? Ministro da Imigração, a gente tá de olho nessa fila, hein? Essa fila tem que acabar, essa fila. Essa fila tem que andar, tem bastante. A fila tá grande, né? Mas tem que reduzir. Tem que reduzir, Tem né? que baixar. Tem que baixar isso aí, né? Tem que baixar Como isso aí. diria nosso amigo Flávio. Exatamente. Né? Olha só, vamos mandar o parabéns pro nosso amigo Thiago Menon? Vamos. O que aconteceu com o Thiago Menon? O Thiago conseguiu aí a residência permanente, né? Parabéns, Thiago. Parabéns, Thiago. Quanto tá tempo... aqui em Calgary, né? Ele tá aqui em Calgary. Tá em Calgary. Quanto tempo que ele acompanha o nosso trabalho, cara? Nossa, faz tempo, né? Faz bastante faz tempo. Muito tempo, faz muitos anos. Faz muitos anos que eu troco mensagem com o Thiago. Então, Thiago, parabéns para você, para sua família. Que vocês tenham ainda muito mais sucesso aqui no Canadá, agora como residente permanente. Né? E o Thiago foi a primeira pessoa que ficou sabendo da nossa mudança para Calgary, né? Que eu encontrei com ele em Vancouver. Eu falei pra ele, eu vou te falar um negócio que só você sabe. Se vazar, é porque você vazou. E vazou? Não vazou, lógico que não. Eu falei assim, a gente vai mudar pra Calgary ano que vem. Foi a primeira pessoa a saber. E foi legal que eu troquei muita mensagem com o Thiago, porque ele morava no mesmo bairro que eu morava em Vancouver. Eu morava de frente pro mar lá em Vancouver. E ele já morava aqui. E ele meio que me acalmou. Falou, não, pode vir, vocês vão gostar. Eu lembro que eu troquei ele morou em Vancouver, depois mudou pra cá. Então, Thiagão, parabéns. Tudo de bom pra você. Caio, agora eu vou passar para você, que tem uma voz muito bonita, ler a mensagem do...
Tem uma voz bonita. Mas, pessoal, o Caio não tem uma voz bonita? Ele fica provocando isso. Você não acha que o Caio devia trabalhar na Herbert Richards? Lembra do que fazia a dublagem dos filmes da Globo? Eu acho que você podia fazer o Bruce Willis, Superman, o Batman, o Conan. O Conan. O Conan, você tem uma voz de Conan, né? O pessoal, quando o cara era adolescente, ele tinha o cabelão comprido, o pessoal chamava ele de Conan. Entreguei o C agora. Não era um apelido, mas assim... O Conan tá vindo aí, né? O Conan tá vindo. Bom, vamos continuar aqui. O André Matheus. O André Matheus. De todos que acompanham no YouTube, nesse processo de imigração, vocês são os que mais passaram confiança. Teve um que marcou um Zoom comigo, disse que eu poderia ir sem idioma, sem dinheiro, não precisava do college e eu poderia me enquadrar em até 60 programas de imigração. Até difícil falar porque é tanta mentira junta, né? Não do André. Ele tá relatando. Sim, ele tá relatando a consultoria educacional que ele teve. Consultoria que falou, você pode vir, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, aí tem 60 programas de imigração no Canadá. Daí ele colocou assim, quando a oferta é demais, o santo desconfia. Exatamente. É exatamente isso, Exatamente. Né? André, obrigado por compartilhar. Se vocês têm mais esse tipo de história, de orientação péssima, ruim, a respeito de consultor educacional, manda pra gente que a gente vai ler aqui no podcast, que as pessoas precisam ficar sabendo desse tipo de orientação. Então, André, obrigado aí por mandar isso eu até fico feliz que o André segue a gente e na hora ele detectou que não fazia o menor sentido a orientação. Exatamente. E a gente vem alertando as pessoas disso. Né? Que não existe facilidade no Plano Canadá. Se existisse facilidade, a gente já não estaria no podcast edição 237. A gente não teria área VIP. A gente não teria a melhor plataforma de ajuda de brasileiros no Plano Canadá. A gente tem mais de 14 mil clientes. Se fosse tão fácil... Como né, o André falou que relatou que você não precisa de dinheiro, você não precisa de idioma, você não precisa de nada, né? E a gente vem cantando isso, né? Que a gente tem visto algumas mensagens, a gente recebe mensagem da pessoa assim, não, me falaram que eu posso ir sem dinheiro, sem inglês, que, né? Fique atento que não é bem assim, não. Né? Não é bem assim. Exatamente. Hashtag só que não. Só que não. Vamos pro primeiro assunto principal. A gente tem dois assuntos principais nesse podcast. Porque um deles tem que ser, né, a notícia da semana, né? Vamos falar sobre a melhor notícia da... Vamos. A melhor notícia do mês, Caio? Ou do ano? Eu acho que é do ano, porque independente do que a gente vai... Assim, uma outra boa notícia que a gente poderia ter esse ano acabou o backlog, né? A fila dos... Né? Só que não. Hashtag só que não. Ainda não acabou. Ainda não acabou. A gente vai ter, assim, ainda... você vê que as medidas que eles estão colocando já prevendo que, talvez a gente não consiga. Então, assim... mas, assim, essa é a melhor notícia que a gente tem. Qual notícia? Notícia dos níveis de imigração. A gente divulgou vídeo essa semana, nosso vídeo bombou no YouTube. A nova meta de imigração do governo. É uma meta. Próximos anos. O governo aqui no Canadá, para você que está chegando agora, ele lança todo ano uma meta. Então vamos supor, a gente está no ano de 2022. É a meta para 2022, é a meta para 2024, 3 e 2024. Então é uma meta para 3 anos. Sim. A meta tá boa, cara. Recorde, né? O que a gente viu até agora, inclusive, quem assistiu o vídeo da terça viu que a gente conseguiu, inclusive, prever essa meta que eles colocaram, né? Você tá brincando. Exatamente, 430 mil para esse ano, 431 mil para esse ano. E a gente Você previu isso? A gente comentou isso, acho que um mês atrás, mais ou menos. Quase um mês atrás. A gente tava brincando, quanto que vai ser. Daí a gente falou assim, no máximo aí 430 e foi o que eles colocaram. Né? E eu lembro que quando a gente comentou, a gente falou assim, entre 430 e 450. E ficou, né? Ficou, porque se você for pegar de 2022 a 2024, inicia em 430 e termina em 450. E olha só, para esse ano, a meta é 431 mil imigrantes. Isso é muito ou é pouco? É muito. É muito. Quando você veio para o Canadá, a meta estava na faixa de quanto? No máximo 250 mil. Olha só a diferença, né? A gente está vivendo o ápice. Em termos assim, se você pegar um gráfico, número de imigrantes por ano no Canadá, a gente está no topo. Sim. O Canadá nunca esteve num topo tão alto, né? Com relação a isso, né? E olha só, vamos pular para 2024, a meta é de 451 mil, cara. É o dobro de quando você veio para o Canadá. É o dobro.
Então, assim, é a boa notícia. Você tá no Brasil, você quer imigrar para o Canadá, dificilmente a gente teria uma notícia melhor do que essa. Porque as pessoas falam assim, não, mas poderia ser um novo programa de imigração. O Canadá já tem programa suficiente de imigração. Né? Já tem suficiente, você não precisa disso. O que a gente está vendo é que a cota realmente é o que vai mais ajudar as pessoas. Eu acho que é realmente a melhor notícia que poderia ter para as pessoas que querem imigrar, né? Em 3 anos vai dar quase 1.329.000 pessoas. É quase 1,5 milhão em 3 anos. É bastante coisa para um país que é um país pequeno em termos de população. Né? Uma curiosidade a respeito dessa nova meta, quando você pega a tabela, porque todo ano eles divulgam essa tabela. Eu vou colocar na tela ao invés de eu ficar levantando o papel aqui. Você tem essa tabela que eles sempre colocam. Esse ano teve uma diferença nessa tabela. Você consegue ver o número de acordo com os programas, tudo. E assim, só antes de entrar nesse detalhe, você vê que o programa de imigração do Atlântico, como a gente mencionou, continuou com a mesma cota. Não aumentaram a cota do porque Atlântico? tinha gente, quando o novo ministro da imigração entrou, o pessoal tava falando, não, ele é de Nova Escócia, vai melhorar. E a gente falou assim, não tem nada a ver isso. E a gente estava certo. Então você pode ver que a cota do Atlântico, ela foi continua. A análise mais furada que a gente viu nos últimos 2 meses a respeito disso. O novo ministro de Nova Escócia, logo o Atlântico pode ser um aumento de cota. A gente falou, não faz menor sentido isso. Então a gente vê que houve um aumento considerável, né, como previsto também, que a gente comentou, do programa provincial. Né, uma cota maior. Porque o que a gente vem falando nesses anos? Que a imigração ela vai cada vez mais segmentar por profissão e por região. Não, mas peraí. O que isso tem a ver com o programa provincial? O programa provincial nada mais é do que uma segmentação por região, e a maior parte dos programas provinciais são programas divididos por profissões. Então, os dois juntos. Então você vê que um aumento do PNP, né, do Provincial Nominee Program, nada mais é do que um filtro maior entre região e profissão. Aí fica aquela dúvida a respeito do Express Entry, né? Trabalhador qualificado, Canadian Experience, e aí que vem algo curioso nessa nova tabela. Mudou esse ano isso aí. Que tem uma categoria, porque se você for ver na tabela anterior, 91.000 pessoas, a tabela, né, das metas anteriores, 91.000 pessoas para o Federal High Skilled. O que seria isso? Que seria o Canadian Experience, Skill Trade, trabalhador qualificado. Que né? É bem popular, né? Tem muito imigrante que utiliza, né? Assim, para o pessoal entender, o pessoal do Express Entry, né? Para ficar fácil de entender. Esse ano tem uma alteração. Eles pegaram aquela cota e dividiram entre 2 segmentos. Um segmento continua sendo Federal High Skill, Express Entry, tudo, etc. E daí você tem um outro que é Federal Economic Public Policy. Bonito o nome. O que significa isso, Caio? Eles mandam bem, os nomes são bonitos. Né? Daí quando você clica nos detalhes, todos os links eles vão estar na descrição do vídeo. Então, assim, essa foi uma diferença. Não foi nada inesperado, porque eles já estavam ajudando as pessoas durante a pandemia que já estavam trabalhando aqui ou estudando aqui. Essas pessoas tiveram alguns privilégios em termos de visto, extensão, sabe, tudo. Então, assim, isso nada mais é do que falar assim, vamos pegar o pessoal que já está aqui e a gente né, já seleciona esse pessoal. E outra, com essa fila que eles têm da imigração, você dá uma preferência para esse pessoal, você coloca menos trabalho, né, para o pessoal da imigração. Porque esse pessoal já está no Canadá, eles já passaram por um filtro, eles já têm um visto canadense, uma permissão. Já fala inglês porque está trabalhando. E já fala inglês, ou seja, e essa pessoa, ela já está aqui tudo. Então, assim, se de repente ela precisar ficar em implied status, sabe, a pessoa aplicou, ela só está esperando, ela pode de repente aplicar para uma outra permissão de trabalho, sabe, ou estender. Então, assim, esse pessoal é mais fácil você lidar e você não dá um overload no sistema que eles estão tentando reduzir. Né? Então você facilita ainda mais para ajudar a reduzir o backlog. Quer dizer, tá claro que o Canadá quer dar preferência para quem se arrisca mais no Plano Canadá. Dá para dizer isso? A gente sempre comentou a respeito disso, né? Daí você quer pegar 2 ou 3 perguntas a respeito que o pessoal fez, né, dentro dessa notícia.
Vamos para a pergunta da Taline, cara? Vamos. Pergunta para o podcast. Lendo a distribuição da nova cota e baseado nos comentários de vocês, tive a impressão que a cota para o Provincial Nominee prevalece sobre as cotas do Canadian Experience. Tem gente que já nem tá entendendo mais a pergunta, né? Que tem muito nome técnico, né? Isso me desanimou? Qual é a percepção de vocês? Ela tá preocupada, ela tá desanimada, porque talvez ela não vai ter tantas chances no Canadian Experience Class, né? Eu vou vir fazer uma faculdade, porque esse é um programa dos mais populares. Você que tá chegando agora, esse é um dos programas mais populares que o pessoal utiliza, os nossos clientes utilizam. Você vem fazer uma faculdade, aí você adquire 1 ano de experiência de trabalho dentro de determinadas regras, e aí você aplica para o Canadian Experience Class. É um dos nomes mais falados em fóruns de brasileiros, né? Sim, E ela tá preocupada com isso. E aí, cara, Caio, com essa subdivisão, eu vou perder minha chance? A gente acredita que não. O Canadian Experience Class, ele sempre foi um dos principais... Um dos melhores pro governo selecionar candidato, sempre foi assim um dos melhores. Ela não precisa se preocupar com isso. Eu não me preocupei nem um pouco com isso a respeito do Canadian Experience. Basta ver o que aconteceu durante a pandemia. Quem foi chamado? Quem estava fazendo faculdade para o tacho, né, lá do Express da base de dados de quem? Do Canadian Experience. Quem estava fazendo faculdade trabalhando no Canadá. Trabalhou. Eu acho que você já explicou, né, depois o que a gente tava. Porque aqui no nosso roteiro a gente estava para explicar isso daí que você já explicou da estatística. Tem mais uma pergunta aqui, duas perguntas. O Anderson Leite, ele falou assim, realmente não tem para ninguém informação em primeira mão, sempre com certeza com os Prezia. Thank you very much, Obrigado. Mas será que vai aumentar ou melhorar as facilidades para a imigração? Daí ele colocou, porque a gente sabe que o mínimo exigido pelo Canadá, para a grande maioria das pessoas, ainda está muito longe de atender. Vai aumentar ou... Vamos a primeira. Vai aumentar ou melhorar a facilidade para a imigração? É duro usar esse termo fácil, porque emigrar para o Canadá não é fácil, mas vamos colocar dentro... Facilitar de alguma forma, Vamos colocar dentro do contexto... Assim, a imigração, a gente já faz isso. Eu no Canadá, 17 anos, 16 anos, a gente já faz isso aqui há 15 anos e meio. O nosso podcast vai fazer 12 anos no ar. É o momento mais... fácil, vou colocar entre aspas aqui nessa câmera para não me tirarem de contexto. Para não ter um corte, né? Para não ter um corte. É o momento mais fácil da imigração. De mais oportunidades. De mais oportunidades. Bem colocado. Bom, da imigração canadense. A gente nunca viu algo do jeito, com essa variedade de programas, facilidade para quem vem, tudo. Então, assim, a gente considera que esse é um dos melhores momentos, se não o melhor momento da imigração canadense. Mas você não acha, Caio, o que eu acho que o Anderson quis perguntar é o fato de eles aumentarem a cota facilita? Não necessariamente, né? O fato de você aumentar a cota não necessariamente facilita, porque tem o interesse pelo Canadá, a gente acompanha, a gente cobre esse assunto há 15 anos, o interesse também aumentou muito. O interesse aumentou muito, entendeu? Daí ele colocou assim, daí ele falou assim, porque o que o Canadá exige tá ainda longe do que as pessoas têm, né? Mas sempre foi assim. Você imigrar para países como o Canadá... Nunca foi fácil imigrar para o Canadá. Não. Pô, eu lembro quando eles queriam sair do Brasil, queriam migrar para o Canadá, ou Austrália, Nova Zelândia, sempre checando, Estados Unidos, nunca foi fácil, entendeu? Então, assim, realmente sempre vai ser uma dificuldade. Caio, você lembra da época que a gente fazia faculdade em Vancouver? Tinha PGWP? Tinha visto de trabalho para estudante de faculdade? Não, eu tava começando, era um piloto, assim, que ainda nem... Mas você teve? Não, eu também não tive. Não. Você pôde estudar e trabalhar enquanto estava na faculdade? Você podia trabalhar meio período? Agora você pode trabalhar meio período. Na época que a gente estudou na faculdade, você não podia trabalhar. Tinha Canadian Experience Class? Nada, cara. Então, assim, hoje em dia você tem esses caminhos que o governo colocou para você. Falou assim, faz isso, que as suas chances são boas, entendeu? Pô, na época que a gente estudou college, eu não poderia trabalhar. Eu consegui trabalhar no campus só da faculdade, porque era a única forma que eu poderia trabalhar. Working campus, né? Dentro do campus. Então, que assim... limitava muito, né? E não tinha um caminho claro. Se você vinha fazer faculdade aqui, que nem o Caio veio, eu não terminei. Você terminou a sua faculdade? Você terminou a faculdade. Terminei, você terminou, né? Não existia um caminho claro, você vem fazer faculdade, o governo vai te dar uma autorização para trabalhar, você vai trabalhar e vai ter programas que te qualificam, seja programa provincial, seja o programa federal, que nem o Canadian Experience Class. Não existia um caminho claro para quem vinha fazer faculdade. Tanto é que eu tive que aplicar, sabe como? De fora do Canadá. Eu mandei meu pedido para São Paulo. Hoje em dia, há um caminho claro. Sim.
É. Então, assim, essa é a nossa resposta para o Anderson. Agora, uma última interessante pergunta que o Vitor colocou, e acho que interessa para muita gente que está assistindo esse podcast. O Vitor Santos, ele falou assim, com essa cota altíssima para os próximos anos, a nota de corte do Express Entry poderá diminuir? Se você voltar na tabela, Vitor, a gente teve essa divisão aí, né? Que a gente falou de 55 mil e 40 mil. O Federal Skill Worker, para pessoa que está no Brasil, o Express Entry, sabe, aplicando, colocando o seu cadastro lá, você vai ter uma cota de 55 mil pessoas. Essa cota de 50 mil pessoas, 55, a gente precisa ver como é que ela vai ser dividida, porque você tem o Skill Trades e você tem o Canadian Experience aí. Vamos trabalhar de forma, assim, conservadora, até positiva para o Federal Skill Worker, que eu acho que não vai ser nem perto disso, mas vamos considerar que desses 55 mil, 45 mil seria do Skill Worker. 40 mil. Sendo otimista. Sendo otimista, entendeu? Se você pegar 10 chamadas no ano de 4 mil pessoas, que é muito menos do que eles chamavam antes de começar tudo isso, você praticamente não tem uma redução na cota. A gente já está chegando a 200 mil pessoas cadastradas no Express Entry. Essa semana tem 198 mil pessoas. Se você tem uma cota só que você pode fazer 10 chamadas para pessoas de... uma cota de 40 mil, eu acho que a nota de corte ela não vai baixar. Pelo contrário, ela vai aumentar. Porque tem muita gente com nota alta, né? Quanto mais gente no Express Entry, mais gente você vai ter também com nota alta. É uma questão de proporção, né? Quando você olha as pessoas cadastradas no Express Entry baseado pelas notas, você vê que o número ele continua alto, ele já voltou ao normal, mesmo com o pessoal que eles chamaram no passado do Canadian Experience. Então, assim, eu não vejo com bons olhos, assim, em termos de queda de nota no Express Entry esse ano. Mas sabe qual que é uma opção boa pro Vitor? É ser nomeado, receber uma nomeação. Porque se você tem o perfil no Express Entry, a província pode ir lá e falar assim, gostei do Vitor, eu vou fazer uma nomeação pro Vitor. Então, assim, não desanime e fala assim, então você quer saber, eu nem vou entrar no sistema. Não. É gratuito, né? É gratuito, você faz você precisa do teste de inglês, tudo, a parte da equivalência de diploma, mas eu, sem dúvida, eu acho que, Vitor, entra na base de dados. É engraçado que para você ter o perfil ativo, basta você se qualificar e é gratuito. É gratuito. Sabe o que não é gratuito, Caio? Golpes de emprego no Canadá. A gente recebe muita mensagem de golpes de emprego. A pessoa fala assim, me mandaram uma oferta de trabalho no Canadá, mas eu tenho que pagar não sei quanto para eles. Isso daí, geralmente, quando tem que pagar, desconfie. Faz tempo que eu tava para comentar isso, porque a gente recebe muito disso daí, muito, né? O cara que tá te prometendo emprego, que vai te ajudar a arrumar emprego no Canadá, desconfie, abre o olho. Tá? Ficou bom assim, Caio? Abra o olho. Ficou lindo. Assim, lembra na época de escola que você olhava e fazia assim? Abra o olho, porque para ter o perfil no Express Entry é gratuito. Sim. A gente agora vamos pro o tema principal número 2. É a primeira vez que a gente tem 2 temas principais. Que a notícia essa semana foi realmente não boa, tem né? como, não tem como. A gente teve que comentar, né? A gente tem 2 perguntas. O Caio vai ler essas 2 perguntas, mas assim, as 2 perguntas é o dilema atual de quem está começando pelo Canadá. Devo ir para o lugar mais rico, que vão ter os melhores salários, província mais rica, ou devo ir para uma província que não tem os melhores salários, nem é tão rica, mas tem mais oportunidades de imigração? O que eu devo fazer, Caio? Leia a mensagem do Rafael da Priscila pro pessoal. É uma mensagem interessante, porque eu acho que reflete muito o que as pessoas, às vezes, a gente recebe muita pergunta assim. O Rafael, ele colocou, eu vi uma moça que morava em Moncton e se mudou para Calgary. E ela disse que o custo de vida em Moncton, New Brunswick, né, é menor, porém o salário também é menor. Então, a nível proporcional, morar em Moncton é igual morar em Toronto, mas sem a infraestrutura que Toronto oferece. Tá errado isso. Toronto é a cidade mais cara do Canadá junto com Vancouver. E os salários não acompanham o custo de vida. Nisso, Rafael, essa parte não está correto, né? A proporção salário-custo de vida de Vancouver e Toronto são as piores no Canadá. Mas Calgary... Então. Daí ele continua. A cidade com o melhor custo-benefício é Calgary, na proporção de salário e custo de vida e infraestrutura.
compensa mais morar em Calgary, ele colocou. Mas a imigração para New Brunswick é mais fácil que Alberta. Correto. Ou vida difícil, ele colocou. Exatamente. Exatamente. O Rafael, ele, tirando a parte de Toronto, que não compensa, o Rafael, eu acho que ele já captou o negócio. Porque é isso que fica na cabeça de muita gente. Fala assim, bom, então eu vou pro Atlântico por causa da imigração, ou eu vou para Calgary ou alguma outra cidade devido à cidade, economia, o salário. E assim, sabe por quê? Essa dúvida é difícil porque a curto prazo o Atlântico é melhor. A longo prazo, vamos por Alberta ou interior de Ontário, é melhor. Entendeu? No longo prazo, para você ter uma vida. Então você fica nesse negócio de que o que eu faço agora? Eu traço um plano Canadá que vai focar a curto prazo e eu executo, ou uma coisa mais geral, o big picture do negócio, e eu vou para uma região, vamos supor, já entendi que Vancouver, Toronto é caro e tal, tudo bem, excluí essas opções. Então, ou eu penso a longo prazo e já vou para um lugar que vai dar para eu imigrar e também o salário é bom, a infraestrutura é boa. Essa eu acho que é o dilema. Pode colocar nos comentários, mas eu acho que esse é o principal dilema das pessoas, né? A Priscila também fez a mesma tipo de pergunta, né? Ela falou assim, me dá uma direção nesse raciocínio, Halifax ou Calgary? Ou seja, o Atlântico canadense, que está cheio de oportunidade de imigração, ou Calgary, que está numa província de Alberta, onde a gente mora aqui, que é mais restrita a imigração. Ela está no mesmo dilema, cara. Ela colocou caminho, imigração, college. Porque, assim, é difícil você dar o ponto... Se eu tivesse com... O que a gente sempre falou que a melhor forma de você pensar no Plano Canadá é você pensar de forma estratégica. Você sair do Brasil, você chega no Canadá, qual que é a melhor forma de você executar o seu Plano Canadá e aumentar suas chances de imigração com o menor custo possível, entendeu? Mas assim, uma observação que eu posso fazer que de repente pode ser um brainstorm com você e você ver se aplica ao seu caso nisso daí. Se você tá com a parte financeira reduzida e você de repente você pode vir estudar só um ano de college, entendeu? Ou um college privado, de repente, eu iria para o Atlântico, devido à facilidade de imigração. Mais barato também. Então você é aquela a balança. Você vai para o Atlântico porque a possibilidade de imigração ela é melhor, entendeu? E a parte financeira não é tão boa. O aluguel é mais baixo. O lugar mais baixo, tal. Se eu tenho, de repente, vamos supor, 2 anos de college, vou estudar 2 anos no Canadá, e depois eu vou poder ter o meu Post-Graduation Work Permit. A permissão de trabalho depois que você se gradua por 3 anos. Entendeu? Se eu tivesse com essa condição... Com uma gordurinha maior pra queimar, né? Aí tudo bem, você fala, eu vou pra Calgary. Porque, 3 anos de permissão de trabalho, como a gente disse, só você mandar mal que você consegue não qualificar, qualificar para imigrar. Então, assim, eu pensaria dessas duas formas. Se o seu dinheiro está reduzido, é 1 ano de college e tal, você tem... Atlântico talvez vai te dar uma segurança maior em termos de imigração. Entendeu? O seu plano Canadá ele vai estar mais bem protegido de forma estratégica. Sim. Agora, 2 anos de college, eu acho que assim... né? Eu iria assim... Eu não me preocuparia. Falar assim, você quer Calgary ou Edmonton, ou não sei o que, ou interior do Ontário, aí tudo bem. 2 anos de college, 3 anos de permissão de trabalho, tranquilo. Quer dizer, são 2 perfis aí, né? Aí a pessoa que está fazendo a pergunta precisa saber em qual perfil que ela está se enquadrando, né? Aí você colocou uns dados comparativos, né? Olha só, a gente está em Calgary. Calgary tem quase 1,5 milhão de habitantes. Moncton, que é uma cidade que é o que o Caio falou que é a primeira opção para quem não tem muito dinheiro, no Atlântico, fiquei em New Brunswick. Moncton tem 10 vezes, a população é 1/10 de Calgary. Sim. Então Calgary dá 10 Monktons. Sim. Para o pessoal que está chegando agora, né? Só que o aluguel em Moncton, ele é em média 30% mais barato que Calgary. Sim. Agora, quando você vai para os salários, para o salário de Alberta, o salário médio em Calgary é 67 mil, segundo o site payscale.com, que é um site bem popular aqui no Canadá, né? E Moncton é 52, então você tem uma diferença de 52 para 67 mil de média.
Ou seja, mesmo que você consiga economizar $300 por mês com aluguel, vamos colocar $300 por mês de aluguel em Moncton, você vai economizar o quê? Quase 4 mil no ano. Não bate a diferença salarial. E a economia também de Alberta, né? É uma economia forte. Se pegar o do PIB canadense, é 15% do PIB canadense. New Brunswick é 1,5%, ou seja, é 10 vezes, né? O PIB, né, da província. Então, assim, a economia aqui de Alberta era uma economia forte comparada à economia das províncias do Atlântico, né? Se você soma todas as províncias do Atlântico, dá 1/3 da economia aqui de Alberta. Só para vocês terem uma ideia da diferença de economia entre o Atlântico e Alberta. Então, assim, eu acho que essa é a observação, ela até colocou assim, né, do custo de vida, Calgary, que é bom. Aí que tá. A gente não mudou pra Calgary à toa. A gente já fez vídeo, deu uma olhada em vídeos que a gente já fez de Alberta, tudo. Eu lembro um vídeo, acho que, sei lá quando que é, 2, 3 anos atrás. Antes da gente mudar pra Calgary, antes da gente cogitar em mudar pra Calgary. Porque naquela época, um tempo antes, a gente chegou a pensar em sair de Vancouver. Só que naquela época a gente tava pensando em ir pro Okanagan, né? Não pra sair Kelowna. da província, a gente não ia sair da província. Ir pra região de Kelowna e tal. Mas faz sentido, né? Você sempre começa tentando expandir, né, o mapa de onde você tá, né? A gente tem vídeo que a gente, naquela época, a gente comparando o preço, comparando o imposto, comparando isso, comparando aquilo, e a gente falou assim, é difícil você bater o custo-benefício de Alberta. É difícil. E outra. Pega hoje em dia, conversão real para dólar, tá pior. Então, assim, você tem que prestar mais atenção nisso ainda, né? A verdade é que a gente mandou muito bem de vir para Alberta, né? Até o pessoal que entende de economia. Vocês sabem o que está acontecendo na economia do mundo inteiro, né? O preço da gasolina, tudo subindo, né? A gente compensou tudo mudando para Alberta. Porque a gente viu o que estava acontecendo na economia. A gente não mudou nada. A gente não sentiu essa inflação, o aumento de preço, porque a gente cortou muito mais do que, né? Mas eu posso contar da história do dado, Caio? Que dado? Você não lembra da história do dado? Não. Que eu falei pro Caio, vamos colocar Vancouver no dado, a gente coloca Calgary, a gente coloca o Winnipeg, Kelowna, você joga o dado 3 vezes. A cidade que dá mais a gente muda. Sim. Aí não dá, né? Aí não, já pensou se cai? Já pensou... pessoal, eu tô brincando. Tá brincando. É brincadeira. Já pensou se cai Vancouver as 3 vezes? A gente tem que ficar em Vancouver? Nossa, aí não seria uma boa a história do dado, né? Não. Não faço dado, hein, pessoal? É brincadeira. Não. Escolha com atenção o seu plano Canadá. Mas sabe o que é? Eu tinha um professor de faculdade que a gente era amigo do filho dele. E ele falou assim, sabe como que ele decide as notas? Ele joga na escada. O que cai em tal degrau é 7, o outro é 6 e o outro é 9. Eu falei, por isso que eu tirei 9? O meu caiu no primeiro degrau. Você só assinou o nome, né? Como que eu tirei 9? Agora tá explicado, é sorte. É sorte. Até hoje eu não sei se é verdade. A história do dado não é verdade, pessoal. Agora, essa história da escada eu também não sei se é verdade. Eu acho que nem tinha escada. Eu acho que ele decidia. Isso aqui tá com cara de 9, eu vou dar 9. Dá 9. 7 ou 6? 6.5. 6.5 pra aparecer aqui. Você tinha corrigido um monte de prova, né? Sabe que uma vez Caio, sem querer te estender... Não, pode. Sabe que uma vez eu fiz no colegial, quando eu tava no terceiro colegial, tinha um professor que ele era muito engraçado, no Objetivo de Barão. E eu desconfiava que ele não lia trabalho nenhum, professor de geografia, muita gente boa. Eu escrevi no meio da minha resposta, falei assim, se você estiver lendo a minha prova, ligue pra mim. Eu coloquei o telefone da minha casa. Ele ligou? Não ligou. Não ligou. Ele não lia, Ele não lia. Passar por cima, cara. Você tem 40 alunos, né? Então agora, piadas do dado à parte. Sim. Vamos ler a mensagem do Rafael Barbosa, Caio? O Rafael Barbosa. Estou seguindo vocês há umas 3 semanas, começando a me planejar para ir. O esperado é fazer college na região de Calgary. Mas conversando com um consultor estudantil, disse que não é uma região boa. É horrível a região. Mas ouvindo vocês, não vou dar atenção a isso. O consultor tá certo. Calgary não é ruim. É horrível. Não venha pra Calgary. Vamos começar a falar que Calgary é ruim? Sabe por quê? Que aí não sobe o preço dos imóveis. Exatamente. A gente controla, né? Não, agora falando sério. Não é um absurdo um consultor educacional falar que Calgary é ruim? Não é assim, não é muito antiético isso? É uma das cidades mais ricas do Canadá. Emprego, imposto baixo, custo de vida, né, bom. Pessoal, gente boa aqui. Pessoal, gente boa, né, tranquilo, trânsito bom. Ixi.
Tem um monte de supermercado, um monte de loja. Para quem gosta de fazer compra, eu tenho um shopping aqui que eu não consigo ir de um canto até o outro, que eu fico cansado. Não, eu até me controlo em falar bem, porque às vezes as pessoas podem achar que a gente tá exagerando só porque a gente tá aqui, mas assim, a gente tá adorando. Só um parênteses, a gente tá adorando. Daí o Vitor, ele também tem um depoimento a respeito. Ele falou assim, ó, moro em Calgary, mudei para Calgary em meados de 2020. Morei em Vancouver desde 2014. Olha só. E morei também um ano em Toronto. É uma viúva de Vancouver que nem a gente. É uma viúva de Vancouver. E ele também morou em Toronto. Daí ele colocou, conseguimos também comprar nossa casa após 6 meses morando em Calgary. Notamos que desde quando compramos nossa casa, nos últimos meses, os preços estão subindo também. Acredito que em poucos anos, Calgary também se tornará um lugar complicado para comprar. Se Calgary estiver complicado para comprar, você imagina Vancouver, Toronto e outras cidades. Vai virar cidade só de nego rico mesmo, né? Exatamente. Milionário, né? Porque quando você observa a região aqui de Calgary, é uma região que a Calgary consegue crescer para todos os lados. Você pode crescer para oeste, leste, sul, norte, sem qualquer tipo de limite. Para cima, para baixo. Geográfico. Você consegue... Não tem um limite geográfico. É uma região assim ampla. Você vê que é fácil de construir. Vancouver não, Vancouver você tem as montanhas, você tem o mar, você tem os rios, então assim, é complicado. Então assim, a gente sabe que esse aumento do preço aqui, a gente sabe que o porquê que tá acontecendo isso, mas assim, se o preço estiver inviável em Calgary no futuro... Tá inviável nos outros lugares. Aí você nem venha pro Canadá, porque qualquer outro lugar do Canadá também vai estar... No Atlântico o preço subiu muito mais que Calgary. Sim. Halifax subiu mais de 20% o preço dos imóveis durante a pandemia. Aqui subiu acho que na média de 6%, 5-6%. Quer dizer, aqui e Edmonton, que é a capital da província, foram os lugares que menos subiram os preços de imóveis. Vancouver subiu muito. O preço em Vancouver tá, desses últimos aí, um ano, desde quando a gente mudou, tá complicado. Para fechar, antes da gente terminar esse podcast, o nosso amigo Gargel, que faz parte da Aravip, ele fez uma pesquisa entre os assinantes da Aravip e perguntou das províncias alternativas. Você curte uma coisa alternativa? Sim. Alternativa, que não é as províncias pop. Aonde você gostaria de ir? Então você desconsidera Alberta, Ontário e BC. As pops não entram, não pode ter coisa pop, é só alternativo. Tá. A primeira, New Brunswick, depois você tem Nova Escócia, Saskatchewan, aí você tem Terra Nova e Labrador, Manitoba e Prince Edward Island. Pô, a Ilha do Pequeno Príncipe sempre tá em último. Meio... O pessoal não... compreensível, né? Mas você tá ligado que a maior parte da batata frita que você come vem lá do Prince Edward Island. Eles são produtores de batata, hein? Não significa que eu quero morar lá. Porque a única coisa que falam é isso, né? Economicamente é isso, né? Que é o maior produtor de batata. Tem bastante fazendas. E assim, New Brunswick, primeira opção, depois você tem Nova Escócia e Saskatchewan. Mas sabe uma coisa que eu tô observando? Até eu joguei eu até joguei essa observação pra ele antes da gente gravar o podcast. Eu não sei se procede ou não, mas é uma observação só assim, vendo o que acontece aí nos últimos anos. Quando uma pessoa começa o Plano Canadá, vamos supor, você que tá aqui assistindo a gente no YouTube, ou quando uma pessoa entra na área VIP, assim, recentemente, você tem essa ideia de que fala assim, não, você quer saber, ó, eu vou pro Atlântico. Eu vou pra Prince Edward Island. Eu vou pra Prince Edward Island. Eu vou até pra Terra Nova e Labrador. Sabe, eu vou. Ó, ninguém vai me segurar, eu vou pra lá, porque eu quero sair do Brasil, não me importo com esses lugares. E ó, New Brunswick, é Nova Escócia. Mas o que a gente vê acontecer, a partir do momento que a pessoa começa a desenvolver o Plano Canadá dela, começa a vir essas perguntas que nem a gente respondeu nesse podcast. Ó, eu tava pensando no Atlântico, mas eu, de repente, por acaso, esse final de semana eu tava vendo umas coisas em Calgary, eu tava vendo no interior de Ontário, e vi que tem umas boas opções, tem uns lugares com uns preços bons, e essas pessoas acabam movendo essa... Então uma coisa é a intenção... E outra coisa é a decisão. E outra coisa é a decisão. E a gente vê que existe uma... O pessoal move um pouco da intenção para realmente para a decisão. A pessoa, ela fala assim, não, você quer saber? Eu vou pro interior de Ontário. Ou eu vou para Calgary. Ou eu vou, sabe, para Edmonton. Ou pro interior de BC. Então, assim... Acaba indo pros mais populares depois, né? Então, assim, é por isso que você vê que... por mais que tenha um interesse grande quando você fala, porque, né, tem essa questão da imigração do Atlântico...
Mas quando você olha os dados da imigração, você vê que o Atlântico continua não conseguindo, o Atlântico e também Saskatchewan, Manitoba, continua não conseguindo atrair o que eles queriam. Quer dizer, ainda tem muita margem aí, tem muito espaço para essas províncias expandirem, né? Tem, em termos de imigração. Em termos de imigração, assim, é por isso que também tem essa facilidade da imigração pro Atlântico, porque mesmo com essa cota, aí que tá, a minha opinião, é um dos motivos talvez que eles falam assim, a gente não precisa nem se preocupar com a cota do Atlântico, porque dificilmente eles conseguem atingir essa cota. Entendeu? Se você for pegar a cota do programa do Atlântico mais a cota dos programas provinciais das províncias do Atlântico, é o suficiente. Você não precisa aumentar a cota. Né? Então é isso. Chegou ao fim o podcast. Então eu gostaria de mais uma vez de agradecer a todo mundo que mandou votos na nossa comunidade do YouTube, a minha recuperação da minha saúde. E eu gostaria de dizer pro Flávio, você pensou que eu tava numa pior, né, Flávio? Estou aqui gravando um podcast, estou de volta aqui no podcast com força total. Ontem à noite a gente tava conversando no WhatsApp, né? O Guilherme falou assim, eu preciso dormir porque amanhã a gente tem gravação, não sei o quê. Daí o Flávio até zoou você. Ele falou assim, vai lá, durma bem pra você estar com uma voz... Com uma voz melhor, que você não vai tossir e tal, né? Porque tosse é difícil, hein? Você ter problema de tosse que nem eu tive, não tem como gravar. A pior coisa é quando você tá tossindo, você gravar, né? Não dá. E eu tossi muito à noite. Eu não sei por que agora eu tô... Acho que eu tenho uma balinha escondida. O Guilherme tem uma bala mágica. Mas essa bala aí você toma muito... Essa bala é boa, mas você toma muito da dor de estômago. Então, pessoal, muito obrigado aí pelos votos. Tô recuperado, já tô fazendo normal, tá tudo normal. Então, Flávio, ó, tô aqui no podcast. Você achou que eu tava no pior, né, Flávio? Estamos de volta. Estamos de volta. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.